Tudo bom, gente? Queria compartilhar com vocês algumas preocupações minhas apocalípticas e comparar o momento atual da crise da Ucrânia com dois momentos históricos importantes que aconteceram no passado. O primeiro deles é o fracasso da Liga das Nações e a saída do Japão da Liga das Nações. Fazendo um resumo muito rápido, a Liga das Nações é o antecessor da ONU, que foi criado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar conflitos mundiais de larga escala. E a Liga das Nações nunca foi tão forte quanto a ONU é hoje, mas a gente vê no processo de dissolução da Liga das Nações alguns sinais infelizmente similares ao momento atual. A gente começa a ter a dissolução da Liga quando a França invade a Renânia, retoma a Renânia da Alemanha, que era um terreno que sempre disputaram ali, e ela retoma sem nenhuma negociação diplomática na base do TACAP. Foi condenado internacionalmente, mas nada pôde ser feito. Alguns anos depois, o Japão, acho que foi em 1933 até, que o Japão invadiu a Manchúria, que é o início do fronte oriental da Segunda Guerra, de certa forma, e a comunidade internacional em peso condena o Japão. E qual é a reação do Japão? Ele se retira da Liga das Nações. Meses depois, a Alemanha se retira da Liga das Nações. E aí começa o efeito boiada. Começa a esvaziar a Liga das Nações, e a partir do momento que você tem o principal fórum diplomático internacional, que serve para evitar conflitos mundiais, sem nações importantíssimas como o Japão e a Alemanha na época, o órgão perde o sentido, perde toda a força e vira apenas um mise-en-scène, apenas um discurso político de princípios. O que isso tem a ver com a questão hoje do Putin e da Ucrânia? A ONU começou a enfraquecer, ela ainda é muito mais forte que a Liga das Nações, não estou comparando. Tem 80 anos de tradição de segurar a Guerra Fria, entre outras coisas. Mas a ONU começa a ser enfraquecida com a Segunda Guerra do Golfo, quando George W. Bush invade o Iraque com desculpas de armas de destruição em massa, e toda a comunidade internacional, se não me engano, exceto a Inglaterra, na época, condena a invasão, e eles invadem mesmo assim, e ninguém sanciona os Estados Unidos, nada acontece. Basicamente, quem é louco de sancionar a maior economia do mundo, a maior hegemonia militar do mundo. E aí a coisa fica meio assim, né? Pô, pra que serve a ONU se eu não consigo impedir o Big Stick americano? Mais recentemente, a gente tem a ocupação da Geórgia pela Rússia, depois a ocupação da Crimeia e agora a invasão da Ucrânia. Claro, tem outros conflitos menores, mas eu estou pegando principalmente as grandes potências que têm grande impacto diplomático e econômico no mundo, e político. A partir do momento que o Putin começa a testar os limites da diplomacia mundial, a gente começa a ver uma situação similar à da França ali na Renânia. A gente começa a ver, olha, eu estou tomando aqui, vocês não podem fazer nada. Eu quero criar uma situação em que se torne fato consumado que uma potência militar pode desobedecer a autonomia dos povos, a autonomia das nações. Qual é a reação que a gente tem? Principalmente no início, pálida, quase nenhuma. Em 2014, a Rússia tomou a Crimeia, se fez um acordo de paz que ninguém cumpriu, algumas sanções que, sinceramente, não fez nenhuma diferença para a Rússia, e ficou por isso mesmo. Só que agora, com a tomada da Ucrânia, como começa a mexer com as fronteiras da OTAN e coisas do gênero, todo mundo se assustou muito, e a gente criou sanções num nível tal que se rasgou compromissos com a Rússia já assumidos. Quando você bloqueia as reservas internacionais da Rússia, você basicamente está dizendo, esse contrato que eu fiz com você não vale mais. E isso, assim, eu não sei qual seria a outra alternativa, que a alternativa militar é impensável e a alternativa de não fazer nada não funciona. Apesar de eu não saber qual é a alternativa, só estou apontando que isso também tem o seu lado perigoso, porque é um rompimento que
que gera um isolamento diplomático muito grande, um isolamento econômico muito grande, e, além disso, cria o precedente de países romperem unilateralmente com outros países por questões geopolíticas, romperem economicamente e diplomaticamente. Além disso, a gente tem muita gente grande propondo tirar, acho que até já tiraram, a Rússia do Parlamento Europeu, a Rússia da OMC, Organização Mundial de Comércio. Se você começa a tirar a Rússia, que é uma das 20 principais economias do mundo, o segundo maior potência militar do mundo, você começa a tirar a Rússia dos círculos diplomáticos de alta diplomacia, você corre o risco de esvaziar a ONU. Você corre o risco de tornar a ONU uma pantomima. Você corre o risco do Japão sair da Liga das Nações, de você perder totalmente o sentido disso. E esse cenário, ele não foi criado agora, em janeiro de 2022. Esse cenário se constrói lá na década de 90, quer queira, quer não. Eu não estou justificando a invasão do Putin, eu não estou afirmando que o Putin está correto em interferir na autonomia da Ucrânia, não está. Isso é uma violação clara do princípio da autonomia dos povos, da autodeterminação dos povos. Mas a partir do momento em que a OTAN não só aceita qualquer um que tenha interesses de entrar, desde que cumpra certos pré-requisitos e todo mundo aceita entrar a Polônia, aceita entrar a Lituânia, aceita entrar todo mundo sem fazer uma análise estratégica de segurança europeia e de segurança global. A OTAN, em princípio, é um pacto militar para garantir a segurança europeia. A partir do momento em que você transforma a OTAN numa força hegemônica na Europa, você cria um desbalanço de poder. E, infelizmente, a gente tem que pensar não só em questões de democracia ou em questões de direitos de nações. A gente tem que pensar na realpolitik, a gente tem que pensar no equilíbrio de poder. A gente, por exemplo, tolera a Coreia do Norte por uma série de motivos, mas, entre outros, por causa dos seus mísseis. A gente tolera o Irã porque a gente acredita que a gente não pode impor democracia a ninguém. É correto a Rússia querer determinar como são os regimes dos seus países vizinhos? Não. Não é nada correto. Mas é sábio a gente simplesmente não se importar com a opinião russa e seguir exportando o nosso modelo econômico, o nosso modelo político, sem tentar, no mínimo, gerar alguma contrapartida diplomática? Também não é. A gente criou uma situação de impasse geopolítico. Vou comparar essa situação com a situação de Cuba. Cuba, na época do Fulgêncio Batista, era um satélite total dos Estados Unidos. Total satélite. No nível muito mais extremo do que a Ucrânia era um satélite da União Soviética. E você tem uma revolução popular lá, que não era uma revolução marxista. Fidel e Che Guevara não eram marxistas inicialmente. Eles fazem uma revolução para derrubar a ditadura do Fulgêncio e tentam, inclusive eles viajam várias vezes para os Estados Unidos para fazer acordos diplomáticos com os Estados Unidos para estabelecer uma nova relação, e não uma relação de subserviência. Uma nova relação diplomática. Isso, na época do Flower Power, do movimento hippie, ele foi muito bem recebido pela contracultura americana na época, só que os conservadores americanos reagiram muito mal e a CIA fez aquela palhaçada da Baía dos Porcos. Quando Fidel e Che Guevara percebem que, caramba, se eu não fizer nada, eu vou tomar uma contra-revolução dos Estados Unidos, eu sou vizinho dos Estados Unidos, eu preciso da ajuda de alguém. Quem é que tem para ajudar? A União Soviética. A União Soviética oferece apoio para Cuba, e aí Cuba se transforma num país que estava numa revolução nacionalista,
trabalhista, de esquerda, com certos viés socialistas, se transforma numa revolução marxista pleno senso debaixo da esfera soviética. Qual é a comparação que eu quero fazer aí? A partir do momento em que você tem uma potência como a Rússia subjugando um país e você cria um cabo de guerra, ali entre Rússia e OTAN, para ver o que acontece com a Ucrânia vai se radicalizar. A Ucrânia vai se radicalizar, é o que aconteceu. O Euromaidan de 2014, que foi o que gerou a invasão da Crimeia, o Euromaidan já foi uma radicalização da Ucrânia que buscou apoio na comunidade europeia e no Ocidente contra a Rússia. O Euromaidan, para quem não sabe, foi um golpe de Estado de extrema direita mesmo, onde grupos nazistas, eu não uso o termo neo aqui, porque são grupos que usam simbologia nazista da década de 40, grupos nazistas passaram a fazer parte das Forças Armadas Ucranianas e milícias nazistas passaram a andar nas praças da Ucrânia linchando minorias. Isso sim aconteceu. O governo anterior ao governo do Zelensky era nazista? Não era nazista. Mas tinha participação de grupos armados nazistas dentro das suas forças armadas. Se você for lembrar, o fascismo italiano, o nazismo alemão, ou mesmo os fenômenos não tão extremos como na Espanha, em Portugal, ou os integralistas no Brasil, começam exatamente por uniformizados civis, armados, cometendo violência urbana contra minorias, contra gays, contra comunistas, contra mulheres, contra negros, contra minorias em geral. E é isso que estava acontecendo na Ucrânia. Felizmente, o povo ucraniano percebeu parte do risco e se revoltou, mas não tanto pelo nazismo, viu? Não tanto pela extrema-direita que estava tomando conta da política, mas sim pela corrupção, pela decadência econômica que esse governo Lyuchenko, acho que eu vou errar o nome se eu citar, esse governo de extrema-direita estava na Ucrânia. Ele cometeu uma série de erros econômicos e o povo ucraniano começou a dizer, Moscou fudeu com a gente, a extrema-direita fudeu com a gente, eu quero algo totalmente diferente, eu quero um cara totalmente fora da política, eu quero um Danilo Gentili para cuidar da política, porque aí ele pelo menos não vai ser corrupto e tal. Aí vem o Zelensky. O Zelensky é nazista? Não. É próximo do nazismo? Muito menos que o governo anterior. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os grupos de extrema-direita continuam nas Forças Armadas Ucranianas. Você está tendo um fenômeno muito parecido. Eu não estou querendo comparar aí, por favor, o regime de Fidel ao regime nazista ou ao regime ucraniano. São animais totalmente diferentes, igualmente repulsivos. Mas são animais bem diferentes. Mas o que eu quero comparar é, quando a gente tem esse jogo geopolítico, onde você não encontra uma solução diplomática e faz com que esse país menor fica de joguete entre povos extremamente armados e que estão nem se importando com o bem-estar ucraniano, você gera radicalização. O Putin está querendo desnazificar a Ucrânia? Claro que não. O Putin, inclusive, tem os seus neonazistas ali do lado. Não vou lembrar o nome do ideólogo, que as pessoas chamam até erroneamente do Olavo de Carvalho do Putin, mas é um ideólogo neonazista que faz uma mistura. Ele criou um movimento bolchevique nacionalista, que, por sinal, é um nome muito parecido com o nacionalsocialismo, né, gente? Então, ele tentou, deturpando, não que Stalin seja uma figura bonita, né, mas deturpando o lado socialista de Stalin e exaltando o lado nacionalista de Stalin, ele cria uma aberração neofascista lá e é uma das grandes influências de Putin. Putin
é um governo mega conservador, um governo mega ortodoxo, que tem um discurso étnico extremamente pronunciado. Então, sim, ele tem suas características fascistoides ali. Então, o Putin não está querendo desnazificar a Ucrânia, mas a Ucrânia é, sim, um dos países mais nazistas do mundo. O governo ucraniano não é nazista, não disse isso. Mas a cultura política ucraniana deve ser preocupante, porque nós estamos num momento muito similar ao que aconteceu durante a República de Weimar, ou, como paralelo que eu fiz, durante o início da Revolução de Fidel Castro, onde, por motivos econômicos, geopolíticos e militares, a Ucrânia vai se radicalizar e muito. Já proibiu os partidos de esquerda, agora está proibindo os partidos progressistas, o que é compreensível para um país que está em guerra. Afinal de contas, quem age contra um governo que está com medo de deixar de existir, é razoável você considerar um traidor da pátria. Mas é atitudes extremadas e que vai acrescentando nesse caldo esse extremismo. A gente tem que tomar muito cuidado. Não isolemos, mantemos a porta para conversar com Putin. Não estou dizendo para não fazer sanção, não estou dizendo para calar a boca. O Putin precisa ser seguro para que a gente não tenha esvaziamento da ONU, para que a gente não tenha a aceitação de que qualquer potência pode cuidar dos seus países satélites. Mas a gente tem que tomar cuidado para não isolá-lo, manter o diálogo, porque onde acaba a diplomacia, começa a pólvora, sim, se tem o porra do Bolsonaro, caralho. Mas... e a pólvora não é aceitável hoje. A pólvora é nuclear. E a gente também não pode ficar sendo inocente de dizer a gente tem que garantir todos os direitos do povo ucraniano, E, na verdade, a gente só está garantindo o direito do povo ucraniano ser um escudo humano contra a Rússia, que é isso que está acontecendo. Ele é um escudo humano contra os interesses russos, porque quem está morrendo lá é um povo que nem militar é, onde o Zelensky optou por... Ele tinha poucas opções, mas ele optou por esperar 8 anos para desenvolver uma linha defensiva, não desenvolver, está atacando arma na mão de civil que tem treinamento de 3 dias para enfrentar o exército russo. Isso é um massacre que vai acontecer, que está acontecendo, um massacre humanitário. E o russo tem histórico secular de ser um moedor de carne. A gente não pode, a gente tem que ter um pouco de realismo, gente. A gente não pode ser ingênuo de achar que vamos defender a democracia liberal a qualquer custo, a qualquer coisa, e criar uma situação onde a ONU perca o sentido, onde a diplomacia internacional degringole, e a gente cria um novo conflito mundial. Até estou soluçando. É isso aí, gente. Desculpa aí, eu não apresentei solução nenhuma. Eu não sei como se resolve isso, mas eu sei que nessa brincadeira entre mocinhos e bandidos ninguém se salva. O Putin merece nota 0, o Zelensky nota 2, o Biden nota 4. Por aí. É isso aí, gente. Até mais.